Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Tenham todos um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu me chamo pastora Daiane e todos os dias eu estou aqui durante o dia com uma palavra de fé para a tua vida e durante a noite nós temos a oração poderosa da noite. Então, para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho e já deixe também o seu pedido de oração. Irmãos, é muito importante que para você que entrou nesse canal pela primeira vez, se inscreva nesse canal, porque assim todas as vezes que a gente colocar um vídeo, uma mensagem de fé, essa oração chegará até você. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque hoje aqui há uma palavra abençoada para mim e para a tua vida. Irmãos, eu louvo e glorifico o nome santo do Senhor, porque Deus, Ele tem cumprido promessa nas nossas vidas. E eu sei que hoje Ele vai cumprir também na sua vida, porque se você adorou, se você busca o Senhor, se você adora, se você está debaixo da presença de Deus, eu creio que o Senhor também está com você. Porque Deus, Ele só está com aquele que está com Ele. E é muito importante, meus irmãos, você reconhecer que você precisa de Deus, que você necessita dele todos os dias. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Então, saiba que hoje nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Livro de Romanos, capítulo 7, versos 19. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este sim eu faço. Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas das trevas. Irmãos, nós vivemos em dias difíceis, a qual nós temos que lutar todos os dias com o pecado. O pecado é algo que vai estar presente na nossa vida até o fim, aleluias, das nossas vidas e até a volta de Cristo. E sabemos também que o pecado, ele faz separação do homem e de Deus. Foi o pecado que fez a separação entre Adão, quando estava lá no Jardim do Éden. Mas o pecado, meus irmãos, ele tem como grandes consequências. O pecado não permite que você se firme na presença do Senhor. O pecado não permite que você tenha intimidade com Deus. Então o pecado hoje está tomando conta de muitas pessoas e está verdadeiramente acabando com muitos ministérios. Ministérios é esse a qual Deus abriu, Deus escolheu, Deus te lapidou e Ele te limpou. Irmãos, eu sei que a luta é grande, eu sei que as tentações são maiores ainda, mas maior do que as lutas e as tentações que você tem sofrido é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não queira trocar a intimidade que Deus tem com você por conta de uma noite, de um pecado, por conta de um momento, aleluias, porque, meus irmãos, o que o mundo quer te dar, o que o mundo tem para te oferecer, não se passa de um momento, não se passa de um romance, de uma paixão, de algo passageiro que você vai passar e daqui a pouco acabou, aquele momento de felicidade que você estava vivendo acabou, não tem felicidade, não tem frutos, porque o salário do pecado, meus irmãos, é a morte. Então hoje aqui o apóstolo Paulo, ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este sim eu faço. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para nós nesse dia de hoje. Irmãos, neste versículo, o apóstolo Paulo, ele está expressando sua frustração com sua própria, aleluias, condição humana, ao reconhecer que apesar das boas intenções, ele frequentemente acabava cedendo às vontades e às tentações do pecado. Porque, meus irmãos, o pecado, ele tem graves consequências, como eu já disse aqui. Irmãos, e uma das consequências do pecado é a culpa. Aleluias, a culpa que fica na sua mente, martelando dia após noite. É quando você comete algo e no outro dia a culpa vem. O inimigo
aleluias, das nossas almas, ele te levou para esse pecado, mas no outro dia também ele vai te acusar, ele começa a te acusar, e daí você não tem forças, você fica triste, você começa a chorar, o pecado ele te consome, e ele primeiramente ele te mata por dentro, porque antes do pecado nos matar por fora, ele vai matar por dentro, aleluias, porque quando Adão cedeu, aleluias, à vontade de Eva sendo usada pelo próprio inimigo, porque, meus irmãos, o pecado, ele é algo que ele vai gerando. O inimigo, ele usa, aleluias, de artimanhas. Ele ali, ele fica perto de você, ele vê quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos fracos, e aí ele vai colocando situações. E ele viu lá no Éden que Eva tinha um ponto fraco. A vontade que Eva teve de comer do fruto proibido, primeiro foi no olhar, porque muitas das vezes, meus irmãos, o pecado, a maioria das vezes, vai estar pelo olhar. Você vai ver e você vai ter o desejo, você vai desejar aquilo, e aquele pecado, ele vai entrar dentro de você, aquele desejo, e se você, meu irmão, não estiver firmado nenhuma palavra, firmado na palavra de Deus, na rocha que é Cristo, irmãos, o pecado ele vai te vencer. E aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele vai fazer uma reflexão para as nossas vidas sobre a natureza humana e a luta contra o pecado, porque o pecado, meus irmãos, ele vai existir até o fim das nossas vidas. O pecado, ele vai estar conosco. Mas hoje aqui há um Deus que é maior do que esse pecado, há um Deus que é maior do que essa prova, do que esse desejo, porque se você verdadeiramente crê, no livro de Romanos 8, a Bíblia já deixa claro que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias! Você pode hoje estar vivendo uma vida de pecado, você pode ter pecado, meus irmãos, afinal, nós somos seres humanos. E a pastora não está aqui falando que você tem que continuar pecando. O que importa é que hoje você se arrependa do seu pecado. Você se arrependa das suas atitudes pecaminosas. Porque, meus irmãos, a Bíblia fala que aquele, aleluias, que se batiza, que se lança aos pés do Senhor Jesus Cristo, que desce as águas, os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Então, meus irmãos, voltem para Cristo. O diabo, ele tem como te acusar, porque ele mesmo te impulsiona a pecar, ele mesmo te apresenta o pecado e ele mesmo, meus irmãos, te acusa. Então o inimigo, ele é astuto, ele não quer nem que você veja ou finalize esse vídeo, que você ouça essa mensagem, porque, meus irmãos, eu creio que hoje aqui há um povo que vai se arrepender, há um povo que vai deixar para trás tudo aquilo que causa separação entre Deus e entre você. Meus irmãos, Deus, ele está aqui hoje como, aleluias, um Deus que te perdoa dos teus pecados. Você não é obrigado a conviver com esse pecado para o resto da vida. Irmãos, você não é obrigado a viver nessa vida. Você não é obrigado a estar cometendo tais pecados, porque Deus, ele tem uma história, ele tem algo novo para a tua vida, ele tem algo novo para te oferecer hoje, porque enquanto o inimigo te oferece algo que vai te envergonhar, Deus, ele quer te tirar dessa vergonha. Ele não quer te ver envergonhado ou envergonhada. Irmãos, nós, aleluias, temos a opção hoje de seguir a Deus e de seguir as nossas próprias vontades. Porque no livro de João, aleluias, no capítulo 2, no verso 17, a Bíblia diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que se faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, vai passar tudo que o mundo te oferece. O pecado vai permanecer, mas o que o mundo te oferece vai passar. A concupiscência da carne, aquilo que o mundo tem, o prazer, as festas, aleluias, os convites, vai passar. Mas aquele que é fiel a Deus, ele vai permanecer para sempre. O pecado só vai estar na tua vida até o dia que você aceitar ele. No dia que você falar que não quer mais o pecado, aleluias, ele vai sair da tua vida, porque é determinação, foco.
Isso é uma das coisas que nós temos que ter na presença de Deus. Nós temos que ter a fé, nós temos que ter a certeza de que nós somos salvos. Mas uma coisa que nós temos que ter, meus irmãos, é a determinação e o foco. Aleluias, porque se você determinar hoje que você não vai mais viver essa vida, eu creio e eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que fazia separação de você e Deus vai cair por terra hoje. O pecado ele vai continuar na terra até a volta de Cristo. Porém, aqueles que permanecem, aqueles que estão no Senhor, aleluias, ele vai viver para sempre. Meus irmãos, nós somos aqui hoje uma igreja que temos que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que vive pela carne, aleluias, passa a viver as concupiscências da carne, passa a viver a vontade do inimigo. Então, através dessa palavra, eu creio que hoje, meus irmãos, você vai começar a refletir o que te faz bem. Será que esse pecado, será que essa vida que você está vivendo longe do Senhor está te deixando feliz? Está fazendo bem para aqueles que estão ao teu redor? Aleluias, porque, meus irmãos, quando eu vivia no mundão, eu não era feliz. Eu tinha uma alegria ali passageira, eu tinha uma noite de prazer, uma noite de alegria, mas no outro dia, o sentimento de culpa tomava conta de mim. Porque é como eu falei aqui no início dessa mensagem, o inimigo ele mesmo te apresenta o pecado, mas ele mesmo te acusa. Aleluias. Então creia que hoje, meus irmãos, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Venham para a presença de Deus, venham para a graça, venham sentir essa graça, venham aqui ser libertos, aleluias. Não deixe o inimigo roubar aquilo que você tem, aquilo que Deus quer dar para você nesse dia de hoje. Irmãos, Deus, ele está de braços abertos para te receber aonde você estiver hoje. É só você se posicionar, receber o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, e aí Deus vai te ajudar a vencer os pecados. Eu não estou falando para os irmãos que vai ser algo fácil, aleluias, porque é uma luta diária, é uma luta que nós temos contra as potestades, contra o pecado, contra o nosso próprio eu. Todos os dias, meus irmãos, nós temos uma luta diária, todas as horas. O inimigo ele nos tenta o tempo todo, ele coloca situações, ele usa pessoas, ele usa, meus irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, a luta é grande. Aleluias, mas quando nós estamos firmados em uma palavra com Deus, meus irmãos, nós conseguimos vencer esse pecado, porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina, meus irmãos, ele nos dá instrução, ele hoje, nessa palavra aqui, ele está sendo humilde, e nós temos que ser humildes na presença de Deus e admitir os nossos erros, as nossas falhas, e a partir daí, Deus ele vem a trabalhar na minha e na tua vida nesse dia de hoje, porque você tem que reconhecer, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça, e é essa graça que eu desejo hoje que entre na tua vida e que faça hoje o sobrenatural. Irmãos, recebam essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes com Deus, vem para a presença de Deus, aceite Jesus aí de todo o teu coração, abandone essa vida a qual você está vivendo. Essa vida não vai te levar a nada, essa vida só te traz dor, sofrimento, alegria passageira, e o que Deus tem para você nesse dia de hoje é o que está escrito no livro de Romanos, aleluias, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu creio que se você se voltar para Deus hoje, Deus vai estar com você o tempo todo. Deus é Deus que Ele está com aqueles que estão com Ele. Então, meus irmãos, creia nessa palavra, creia que você ainda tem uma oportunidade, não acabou, o teu tempo não terminou. Essa vida que você está vivendo, às vezes, o que o mundo está te oferecendo é só passageiro.
Mas o que Deus tem para você hoje aqui é uma alegria eterna, é bênçãos, é vida com Deus, vai ter dor, vai ter levante e vai, mas o Senhor vai estar contigo. Então creia no teu Deus, volte para a casa do Senhor, e aqui eu deixo o meu apelo: volte para o Senhor. Volte para a casa dele, corra para os braços do Senhor, porque ele vai estar de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Tenham todos um excelente dia, que as bênçãos do Senhor venham permanecer na tua vida e que o Senhor venha te dar força hoje e que o Senhor venha estar contigo em todos os teus caminhos. Eu me chamo Pastora Daiane e todos os dias nós temos aqui uma palavra para a tua vida. Que Deus te abençoe.